Olá, eu sou Guaraci Araújo e este é o Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Neste episódio, nós falaremos um pouco de como se constituiu, no Brasil e também em nível mundial, um certo extrato de extremismo de direita que nós podemos chamar de ultradireita militarista. Esse tipo de extrema-direita é de importância vital para a gente entender o próprio processo que se deu no nosso país, porque o atual ocupante da cadeira da presidência da República é um egresso desse extrato de ultradireitismo militarizado que a gente pode encontrar em vários países que sofreram ditaduras militares. E para contar essa história para vocês, eu queria falar de um livro que foi editado recentemente, chamado Método Jacarta, do jornalista norte-americano Vincent Bevins. Esse livro nos conta uma história assombrosa que liga o militarismo tal qual se expandiu na Indonésia, nesse país asiático, e como que isso terminou por influir na vida política brasileira no período do regime militar. É essa história que eu queria contar para vocês hoje. A Indonésia se tornou independente, ela era uma colônia holandesa, nos anos 40 do século XX. E na sua luta de independência, dois estratos foram decisivos: militares nacionalistas de direita e militantes de esquerda. A possibilidade de associar essas duas pessoas se dava porque o presidente da Indonésia, Sukarno, era muito habilidoso e conseguia sustentar esses dois lados. Mas o Sukarno, ele começou a tentar desenvolver uma influência fora da própria Indonésia em escala mundial, criando uma associação de países de terceiro mundo que não precisariam de ficar presos nem ao americanismo, nem ao socialismo. Naquela época, vivenciava-se a Guerra Fria, o conflito frio entre Estados Unidos e União Soviética, e o Sukarno achava que o país dele e os países de terceiro mundo em geral fariam melhor se buscasse uma terceira via. Os Estados Unidos, nesse momento, estavam fortemente voltados para atacar qualquer foco de propagação comunista em qualquer lugar, e a Indonésia, um país muito populoso e relevante no contexto asiático, foi visto pelos Estados Unidos como um lugar onde poderia se desenvolver um comunismo, ou pelo menos no qual os partidos comunistas, socialistas, etc., pudessem ter uma grande influência. E, de fato, o Partido Comunista da Indonésia era o maior partido comunista fora de um país comunista. E aí houve uma conspiração, um pseudo-atentado esquerdista contra militares, que de fato foi arquitetado por um militar chamado Suharto. Suharto chega ao poder a partir de um suposto levante que teria matado generais da Indonésia, mas que na verdade provavelmente foi conduzido pelo próprio Suharto. E assim ele expulsa Sukarno do poder e implanta na Indonésia uma ditadura ferozmente anticomunista. Esse processo é seguido de um genocídio espantosamente cruel, dirigido contra comunistas e socialistas indonésios e também contra chineses, que eram vistos, por conta da existência naquele momento já da China socialista, os chineses na Indonésia, que muitos eram vistos como comunistas. O resultado disso é um genocídio que não tem números certos, que nós não sabemos até que ponto chegou, mas que se supõe que chegou a alcançar entre 1 e 2 milhões de pessoas. Uma coisa que se singularizou a ação dos militares e dos grupos de extermínio que participaram desse genocídio foi uma crueldade particular. Foi na Indonésia que começou a surgir a figura do desaparecido político. Foi na Indonésia que, pela primeira vez, pessoas foram sendo levadas e desaparecidas sem que suas famílias soubessem o que acontecia com elas.
Indonésios, nessa época, nos anos 60, vieram para o Brasil porque eles se incomodavam com o contexto de polarização política que existia no seu país. Qual não seria sua surpresa ao vivenciar um contexto bastante similar no Brasil? O Brasil assimilou, a ditadura brasileira assimilou o método Jacarta e o aplicou e propagou para o restante da América do Sul, para os países da América do Sul que nesse momento também sofriam ação de ditaduras militares. O método Jacarta atualizou um anticomunismo hiperdireitista que se difundia já há décadas anteriores nos ambientes militares e securitários do Brasil. Esse tipo de percepção anticomunista militante, aguda, agressiva, forte, foi comprada dentro do Exército Brasileiro, sobretudo por um grupo que ficou conhecido como o Grupo dos Tigrões. Pessoas que queriam manter um regime ditatorial e repressivo. Uma das figuras ligadas aos tigrões da ditadura é Jair Messias Bolsonaro. Bom dia.